Neste momento, prepare o seu coração e preste bastante atenção numa palavra vinda do coração de Deus ao seu coração. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus amados irmãos, ouvintes, estamos aqui ao vivo nessa terça-feira, são 21 horas com 49 minutos, nessa terça-feira, dia 28 de maio de 2024. Felizes estamos pela participação de cada irmão, pela escuta que os irmãos estão aí conosco participando, e que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, o seu lar e a sua família. Meus irmãos, chega uma hora importante a qual nós vamos levar uma breve meditação da palavra de Deus. E eu convido os irmãos aí para juntos nós meditar nessa mensagem, para nós refletirmos aquilo que Deus tem para falar conosco, aquilo que vem do coração de Deus para nossas vidas nessa noite. Livro de Hebreus, minha Bíblia se encontra aberta no livro de Hebreus, no capítulo 3 e no versículo 12 até o 15 para a nossa meditação. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada irmão. Se os irmãos puderem acompanhar aí, os irmãos meditem ou guardem para logo mais, quando os irmãos puderem estar meditando. Livro de Hebreus, no capítulo 3 e no versículo 12 até o 15 para a nossa meditação. A palavra de Deus, santa e fiel, vai dizer para nós assim: tem cuidado, irmãos, para que nenhum de vós ou de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, anime-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, e se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, como se diz hoje: se ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração, como foi no dia da rebelião, na tentação no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra que nós lemos se encontra no livro de Hebreus, aos irmãos que estão aí participando, no capítulo 3 e no versículo 12 a seguir. Estou aqui resumindo, pois o texto ele é mais extenso e o nosso horário ele se encontra culto para a nossa meditação. Essa mensagem, meus irmãos, ela é bem conhecida, pois vai se referir a uma passagem bíblica a qual nos traz a saída do povo de Israel do Egito, a qual a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você que o povo do Senhor, após a morte de José, a qual nós conhecemos a história de José também, a Bíblia vai dizer que após José morrer, surgiu um novo rei. E a Bíblia vai dizer que esse rei ele não conhecia a história de José e talvez não conhecia sobre o Deus vivo. E a Bíblia vai dizer que então o rei do Egito ele vai olhar para o povo de Israel e vai começar a escravizar o povo de Israel. E nós vamos entender que Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça e a sua bondade, vai levantar o seu servo Moisés para tirar o povo ali do Egito. E nós vamos ver que através de Moisés, Deus vai operar grandes milagres, Deus vai fazer grandes prodígios, Deus vai fazer sinais de maravilha entre o povo. E a Bíblia vai dizer para mim e para você que então o povo saiu ao caminho, ao deserto, em uma terra prometida que Deus
havia prometido às suas vidas. Então nós vamos ver que Deus, pela sua misericórdia, vai libertar o povo. E Deus vai trazer o povo para uma nova caminhada, a qual se destinaria a uma terra prometida. Então nós vamos ver que o livro de Hebreus, o autor está descrevendo uma mensagem para uma reflexão, para uma revelação de Cristo, para que não haja engano, para que não haja um coração endurecido ao caminharmos com Ele. Aí você pode se perguntar como assim? Sim, a Bíblia vai dizer que como o povo de Israel que estava aprisionado, que estava cativo, e Deus enviou Moisés e os libertou, assim também fomos nós. A Bíblia vai dizer que ao chegar o tempo passado, mesmo o povo conhecendo as bondades de Deus, a Bíblia vai dizer que o povo se apartou de Deus. Então a Bíblia vai dizer que nós viremos escravo do pecado. Nós estávamos, como a história nos descreve, o povo do Egito, nós estava cativo, nós estava aprisionado, nós estávamos escravo do pecado. Nós estávamos presos, iludidos, mas a Bíblia vai dizer que o nosso autor e consumador, Jesus Cristo, ele veio, despiu da sua glória e desceu como carne e se fez o sacrifício vivo pelo meu pecado e pelo seu pecado, ou seja, nos tornando livre em si mesmo, ou seja, nós estamos livres em Cristo Jesus, ou seja, como Moisés que libertou o povo através da bondade de Deus, que usou a vida de Moisés, assim Deus também, pela sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho amado para que nós também sejamos livres, sejamos libertos. Então, há uma caminhada, há uma promessa para mim e para você. Ou seja, se nós meditarmos, aquele povo estava aprisionado em vamos dizer, um cruel sacrifício de escravidão. E se nós olharmos para a nossa história, quando Jesus veio para nos resgatar, nós também estava aprisionado. E nós vamos ver que no texto, Moisés liberta o povo pela misericórdia de nosso Deus Pai. E então nós vamos ver que quando Jesus vem à terra, nós também fomos alcançados por misericórdia e fomos libertos pela bondade do Pai através do Filho. Então o autor do livro de Hebreus vai nos expressar claramente para mim e para você, a qual o povo lá do Egito, a qual saiu o povo de Israel, eles foram marcados para uma promessa, eles foram destinados, chamados para sair e caminhar com Deus até uma terra prometida através da vida de Moisés, para alcançar uma herança que Deus estava dando a eles. E aí nós olhamos para a nossa história e vamos ver nós como estávamos escravos, o ser humano estava em uma escravidão profunda. Nós vamos ver Jesus também vindo e nos convida também para uma libertação, uma caminhada com Ele para uma terra prometida. Agora já não é mais uma terra terrena, a qual Deus havia prometido ao povo de Israel. Agora há uma promessa de vida eterna, uma terra celestial para mim e para você. Só que o livro de Hebreus, o autor está descrevendo em todo o tempo uma afirmação de alerta para nós estarmos atentos, para nós trazer um consolo uns aos outros, para trazer uma meditação diária para uns aos outros, para nós não deixar desfalecer na caminhada com Cristo Jesus, para que nós venha herdar a terra prometida. Ou seja, aquele povo, quando saiu na terra prometida, a Bíblia vai dizer que Deus usou de misericórdia usando a vida de Moisés e grandes milagres aconteceram. As pragas no Egito para que o povo cresce, que Deus estava com eles. A Bíblia vai dizer que foram grandes sinais que aconteceu. Foi a Bíblia nos relatando, a Bíblia está nos relatando
que o povo saiu e durante a caminhada com Moisés para a terra prometida, a Bíblia vai dizer que Moisés, Deus usou de misericórdia, então operou grandes milagres, a qual durante a noite uma coluna de fogo o guardava, iluminava o seu caminho, aquecia o povo, e durante o dia uma nuvem os cobria para que o calor do deserto, o sol escaldante do deserto não fizesse mal algum ao seu povo. Então nós vamos ver os cuidados de Deus para com o seu povo em meio à caminhada a qual ele prometeu uma terra prometida. E agora nós paramos e olhamos para a nossa geração e nos deparamos com essa mensagem do livro de Hebreus, a qual nós também fomos chamados para uma caminhada, e essa caminhada nos destina à terra celestial, e esse caminho que nos chama Jesus de Nazaré. Sim, Jesus de Nazaré é o caminho para nós chegar até Deus. Sem Ele nós não vamos ao Pai. Ele mesmo disse na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Olha que maravilha, meus irmãos, o caminho está em nossa frente, o caminho está nos proporcionado, está visível, está declarado que o nosso caminho é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aí o autor do livro de Hebreus, ele vai nos trazer uma afirmação, com clareza, ele vai trazer um momento de uma revelação profunda, a um alerta. Porque o povo viveu, quando saiu do Egito, milagres, prodígios, mas a Bíblia vai dizer que verdadeiramente eles não tinham aberto o seu coração totalmente para Deus. Então, as coisas que eles tinham vivido, o que eles estavam passando, o que eles tinham da sua vida anterior, veio fazer que eles endurecessem o coração na presença de Deus, ou seja, recusaram a glória, recusaram a terra prometida por causa do endurecimento do seu coração, pela incredulidade de não crer que havia uma terra prometida, que eles poderiam pisar nessa terra prometida para viver uma boa vida, para viver uma vida a qual Deus estava proporcionando para eles. E quando nós olhamos, então, aqui, Cristo Jesus, Ele é o nosso guia. Cristo Jesus, a qual é superior a Moisés, Ele é o nosso Redentor que vive eternamente. Cristo Jesus, a qual é superior a todos os profetas, a todos aqueles que Deus enviou, Ele agora é o caminho para nós chegar ao Pai. Mas, como o autor aqui descreve, ele vem dizer para nós ter cuidado, ou seja, para nós abrir a nossa mente e olhar a nossa volta, olhar para a nossa vida em si, olhar para tudo que Deus tem nos proporcionado, que Deus tem nos dado, o fôlego de vida, a bonança, a saúde, o livramento, as curas, os milagres que têm acontecido de geração em geração. O autor vem nos alertar para nós abrir a nossa mente, para que nós não venhamos a ser enganados pelo engano do pecado e recusar a mensagem de Cristo, recusar a bonança que Deus está dando sobre as nossas vidas. Olha que maravilha, meus irmãos, é ver a bondade e a graça de Deus para conosco. Por isso, não endureça ao seu coração a voz de Deus. Não deixe nada desse mundo deixar você de fora de participar, de entrar na terra prometida. Olha, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é fiel, e nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela é um manual que nos instrui a chegar até o céu. E nós só poderemos chegar até o céu em Cristo Jesus. Então não endureça o seu coração. A voz do Espírito Santo de Deus tem soado para nós viver em união. Não deixe a incredulidade, não deixe nada te apartar de pisar na terra prometida.